E aí, turma, beleza? Vamos falar agora da parte de balanceamento por oxirredução. Lembrando que uma reação de oxirredução, como o próprio nome já fala, é uma reação onde ocorre a oxidação e, consequentemente, a redução, porque são processos simultâneos, tudo bem? Observe na tela que nessa reação eu coloquei o NOx de cada elemento, de todos os elementos. Só que eu só vou deixar agora os NOx que mudaram, né? Porque se o NOx não mudou, significa que aquele elemento nem oxidou nem reduziu, tudo bem? Perceba então o manganês. Ele era mais 7 e foi para mais 2, portanto ele ganhou elétrons, então ele reduziu. Já o cloro foi de menos 1 para 0, portanto ele perdeu elétrons, então ele oxidou. Só que se você for ver, não está batendo aí a quantidade de elétrons, né? Pô, um tem 5 elétrons e o outro 1 elétron, não está batendo. Por isso que a gente precisa balancear essa reaçãozinha. Vamos ver como que acontece. Olha lá. No primeiro caso, o manganês, olha esse delta que eu achei. O delta é o número de elétrons que ele ganhou ou que ele deu, no caso do manganês que ele ganhou, vezes o número, o coeficiente que a gente tem, aquele número penduradinho do manganês. Perceba que você tem manganês tanto no seu reagente quanto no seu produto, tá? Mas você tem um manganês no reagente e um no produto. A minha dica sempre é, escolhe então o manganês do reagente. Quando tiver um no produto e um no reagente, escolhe o do reagente, igual ao do manganês. Eu escolhi então o manganês do reagente que tinha um manganês só. O número penduradinho é 1, né? Então 5 elétrons vezes um manganês, eu tive um delta de 5. Tá, olha agora para o cara que oxidou. Eu tenho um cloro lá no reagente. Só que eu tenho 3 cloros, em diferentes lugares, em 3 diferentes lugares. No KCl, no MnCl2 e no Cl2. Qual que eu vou escolher? Quando você tiver mais de um lado e de outro, escolhe aquele que mudou. Qual foi o único cara que mudou? O cloro 2, não é? Porque ele ficou com NOx 0. Todos os outros eram NOx menos 1. Então escolhe o cara que mudou. Portanto, ele tinha um elétron só. O cara que mudou é o cloro 2, o número penduradinho é 2. 2 vezes 1, 2. Então a gente achou esses dois coeficientes, 5 e 2. O que a gente vai fazer? O coeficiente, o número do delta do cara que reduziu, eu vou colocar lá no cara que oxidou. E o do cara que oxidou, eu vou colocar lá no cara que reduziu. Olha aí o que eu fiz. Eu inverti os dois, tudo bem? E agora, utilizando aquelas regrinhas do macho, como assim do macho? Primeiro você vai balancear o metal, depois um ametal, depois o carbono, depois o hidrogênio e por fim você deixa o oxigênio. Se você fizer esse balanceamento agora, perceba aí na tela, nós chegamos no balanceamento final, tudo bem? Essa é a regrinha que a gente vai usar. Com uma observação, em meios ácidos ou básicos, primeiro vamos balancear o oxigênio e depois o hidrogênio, esse macho vai inverter. Observe aí na tela uma reação então em meio ácido, tudo bem? Eu calculei o delta do cromo, que reduziu, e eu calculei também o delta do cloro, que oxidou, tudo bem? Igual a gente fez no exemplo anterior. Eu inverti os dois, olha lá, e depois eu fui fazendo a regra do macho. Primeiro os metais, depois os ametais, aí agora, entre hidrogênio e oxigênio, como é em meio ácido, eu vou fazer primeiro do oxigênio, depois que eu vou balancear o hidrogênio. Perceba que se você olhar nessa reaçãozinha, todo mundo divide por 2. Então, se você dividir por 2, você chega nessa equação final, tudo bem? Um abraço, até a próxima.